Eu matei o nosso casamento com uma única mensagem de texto, mas não antes de gravar cada gemido dela com ele nos lençóis que eu paguei. A traição não foi só carne, foi uma faca cravada no meu peito, torcida por anos de mentiras que cheiravam a perfume barato de estúdio de TV. E se eu dissesse que a vingança não é doce, mas um vinho tinto que queima a garganta e deixa o paladar implorando por mais? O sol de Lisboa batia impiedoso na varanda do nosso apartamento em Alfama, onde o cheiro de pastéis de nata misturava-se ao sal do Tejo, como se a cidade tentasse me consolar de algo que eu ainda não sabia. Eu era Miguel Santos, 42 anos, um advogado de divórcios que ironia do destino me especializara em desmanchar uniões alheias enquanto a minha própria desmoronava em silêncio. Ana, minha esposa há 15 anos, era a âncora que me mantinha ancorado à rotina, acordar às 6 para o café forte, beijar as sardas no seu nariz antes de ela correr para o trabalho na produção de uma novela da SIC. Amo-te, amor, murmurava ela sempre, com aqueles olhos castanhos que pareciam poços de mel. Eu acreditava. Deus, como eu acreditava. Naquela manhã de maio, o ar estava carregado de um calor pegajoso, daqueles que fazem o azulejo das fachadas antigas soar. Eu me arrastava para o escritório no Chiado, onde pilhas de processos de infidelidade e partilhas de bens me esperavam como velhos inimigos. O telefone vibrou no bolso do meu casaco de linho, um número desconhecido. Preciso de si, Dr. Santos. É urgente. Sobre a Ana. A voz do outro lado era rouca, masculina, com sotaque do norte, talvez do Porto. Meu estômago revirou-se como o mar em maré alta. Marquei o encontro para o almoço, no Café à Brasileira, onde o busto de Fernando Pessoa assistia impassível às confissões dos mortais. Ele chegou pontual, um homem de uns 50 anos, careca reluzente e fato cinzento amarrotado, como se tivesse dormido nele. Chamava-se Rui, ex-colega de Ana na produtora. Sentou-se à minha frente, pedindo um galão sem açúcar, e seus olhos, pequenos e evasivos, fixaram-se no tampo de mármore manchado de café. Ela está a dormir com ele há meses, disse, sem preâmbulos, como se cuspisse um osso entalado na garganta. O ator principal da novela. O Vasco Almeida. Aquele que toda a gente adora, com o sorriso de menino mau e o corpo de deus grego das publicidades da Superboc. Meu coração martelou contra as costelas, um tambor de guerra surdo. Ana ria-se das piadas dele na TV, comentava como ele era tão natural. Natural. A palavra ecoou na minha mente como um eco zombeteiro. Rui deslizou um envelope castanho sobre a mesa, fotos granuladas impressas em papel barato. Lá estava ela, Ana, o cabelo loiro desgrenhado caindo sobre os ombros nus, os lábios entreabertos num gemido que eu conhecia bem demais, colado ao corpo dele num quarto de hotel em Cascais. O flash capturara o instante exato em que as mãos dele apertavam as nádegas dela, marcando a pele branca como gado. Eu vi-os entrar juntos na semana passada, continuou Rui, a voz baixa, quase um sussurro para não perturbar o casal de turistas que ria alto ao lado. Ela ri como uma miúda, Dr. Santos. Diz que o casamento é uma prisão, que você é previsível demais. Eu pensei que devia saber. Ela e eu, tivemos um caso há anos, mas isso acabou. Agora é ele. O mundo inclinou-se. O aroma do pastel de nata virou baile na minha boca. Previsível. 15 anos de hipotecas pagas a dobrar, de noites em que eu voltava exausto de audiências e a encontrava a dormir com o filho que nunca tivemos porque ela não estava pronta. Previsível. Eu, que desmontava mentiras em tribunal com a precisão de um cirurgião, fora o maior parvo da cidade. Paguei o café com mãos trêmulas, 12 euros que pareciam o preço da minha dignidade, e saí para a rua, onde o elétrico 28 rangia como os meus ossos. Caminhei pelas ruelas estreitas de Alfama, o fado de algum bar como uma trilha sonora cruel, gemendo sobre amores perdidos e facas no coração. Sentei-me num banco de jardim, o envelope queimando no bolso, e abriu de novo. Cada foto era um tiro, ela de joelhos, ele de pé, ela rindo nua na varanda do hotel, o mar ao fundo como testemunha indiferente, uma mensagem de texto borrada no ecrã do telemóvel dela, capturada de ângulo, amanhã, meu amor. Sem ele para nos interromper. Meu amor. As palavras cortavam mais fundo que as imagens. O que se passa na cabeça de um homem traído? Não é raiva imediata, não. É um vazio, um buraco negro que suga tudo, as memórias do nosso casamento em Sintra, sob a chuva fina que molhou o vestido dela de renda, as viagens a Évora, onde comíamos queijo de serpa e fazíamos amor no quarto de uma quinta centenária,
as promessas sussurradas na cama, de envelhecer juntos, de enfrentar o mundo de mãos dadas. Tudo isso virava cinzas, e no lugar crescia uma semente fria, calculista. Eu era advogado. Sabia como o sistema funcionava. Sabia como virar a mesa. Voltei para casa ao pôr do sol, o céu de Lisboa tingido de laranja e púrpura, como sangue diluído em vinho. Ana chegara antes, cozinhando bacalhau à brás na cozinha exígua, o rádio tocando Amália Rodrigues num volume baixo. Olá, amor. Como foi o dia? Sorriu, limpando as mãos no avental florido, aproximando-se para um beijo. Eu desviei o rosto, fingindo cheirar o ar. Cheira bem. Mas hoje janto fora. Os olhos dela pescaram, confusos, mas ela encolheu os ombros. Tudo bem. Não me esperes acordado. Naquela noite, instalei um rastreador no carro dela, um gadget simples, comprado online por 50 euros, que me enviaria coordenadas para o telemóvel. Deitei-me na cama sozinho, o lado dela ainda quente do perfume dela, e planejei. Não seria violência, isso era para os fracos. Seria justiça, lenta e precisa, como o vinho do Douro que envelhece em barris de carvalho. Divórcio limpo, mas implacável. Provas irrefutáveis. E depois? Exposição. O mundo saberia. Vasco Almeida, o ídolo das donas de casa portuguesas, cairia do pedestal. Ana, a minha Ana, veria o que significa ser previsível quando se é exposta. Os dias seguintes foram uma dança de máscaras. Eu sorria no pequeno almoço, beijava-a na testa antes de sair, mas à noite, sozinho no escritório, compilava dossiês. Contratei um detetive privado, um tipo chamado Zé, ex-polícia de Mafra com cicatrizes de lutas de rua e um olfato para podridão. Vai segui-la, Zé? Quero tudo, horários, locais, gravações de áudio se possível. Ele acenou, mastigando um cigarro apagado. Vai custar, doutor. Mas ela não escapa. A primeira confirmação veio numa quinta-feira chuvosa. O telemóvel apitou, localização no Hotel Palácio Estoril, o mesmo das fotos de Rui. Meu coração acelerou, mas mantive a calma. Liguei para a Ana, estou com saudades. Vem cedo hoje. Ela riu, voz ofegante como se corresse. Estou no ginásio, amor. Mas à noite sou toda tua. Toda tua. A mentira era tão lisa quanto o mármore do lobby do hotel. Zé entregou o primeiro relatório na sexta, num envelope selado no meu escritório. Gravações de áudio, vozes abafadas através da parede fina do quarto ao lado. Vasco, devagar. Ele pode ligar. Risos dele, graves e confiantes. Esquece o Miguel. Ele é um rato de biblioteca. Tu mereces um homem de verdade. Um homem de verdade. As palavras ecoaram na minha mente como um verdito. Toquei play de novo, gravando num pendrive. Cada sílaba era uma munição. A semente crescia. Raiva virava estratégia. Eu viajava mentalmente para o futuro, o tribunal em Lisboa, juízes de rostos impassíveis ouvindo as provas, os jornais, com manchetes como escândalo na TV, ator famoso envolvido em triângulo amoroso, Ana, sozinha no apartamento vazio, o eco dos seus saltos altos nas paredes nuas. Mas e eu? O que restaria de mim depois? Um homem quebrado, ou renascido das cinzas, como o fado que renasce de cada nota triste. Naquele fim de semana, fomos à praia em Carcavelos, como de costume. Ela de biquíni azul, rindo das ondas que nos molhavam os pés. Eu observava, memorizando o jeito como o sol dançava na sua pele, sabendo que em breve tudo isso seria passado. Estás tão quieto hoje? Comentou ela, deitando a cabeça no meu ombro. Só cansado do trabalho. Mentira minha, a primeira de muitas. O mar rugia, indiferente, e eu jurei ali, sob o céu infinito de Portugal, que a vingança seria o meu mar, vasto, impiedoso, eterno. A rotina de Lisboa engolia os dias como o Tejo engole os segredos dos seus ribeirinhos. Eu acordava com o cacarejar distante dos galos em Alfama, preparava o café na cafeteira italiana que trouxemos de uma viagem a Milão, ironia, pois o humor parecia importado, mas apodrecia local. Ana saía cedo para a produtora em Benfica, beijando-me com lábios que ainda guardavam o gosto dele, supunha eu. A novela está a bombar, amor.
O Vasco é um fenómeno. Dizia ela, olhos brilhando de excitação profissional, ou era pessoal. Eu assentia, forçando um sorriso que doía como uma úlcera. Zé ligava todas as tardes, relatórios curtos e factuais. Hoje, almoço no bairro Alto com ele. Mãos dadas debaixo da mesa. Ela ria alto, atrai olhares. Cada chamada era um corte, mas eu colecionava-os como um vitral quebrado, pronto para recompor em mosaico acusatório. No escritório, entre audiências de casais que se odiavam por bens materiais, eu redigia o meu próprio processo. Divórcio por infidelidade comprovada, artigo 1781 do Código Civil Português, provas irrefutáveis levariam a uma partilha desigual, pensão mínima para ela, a casa para mim. Mas não parava aí. A exposição seria o golpe de misericórdia. Uma noite, após uma gravação particularmente explícita, áudio de suspiros e promessas sussurradas, vou deixar-te por ele, Vasco, juro, o vazio dentro de mim ganhou forma. Sentei-me na varanda, uma garrafa de Porto Tawny ao lado, o líquido rubi refletindo as luzes da cidade como sangue coagulado. Pensei em como Portugal, terra de saudades e fados, moldava as almas, resilientes, mas marcadas por cicatrizes que não saram. Meu avô, pescador no Algarve, contava histórias de traições no mar, onde os homens vingavam com redes que afogavam os traidores em silêncio. Eu não era pescador, mas advogado, minha rede era a lei. Decidi confrontá-la, mas não com gritos. Seria sutil, como o vinho que se infiltra no paladar. Naquela semana, convidei-a para jantar no Time Out Market, o bulício de sabores portugueses como pano de fundo para a minha armadilha. Sentámo-nos à mesa de mariscos, o cheiro de percebes e amêijoas grelhadas misturando-se ao vinho verde gelado. Ana, o nosso casamento. Está bem? Perguntei, olhos fixos nos dela, procurando o tremor da mentira. Ela pausou, garfo no ar, um caranguejo morto entre as garras. Claro, Miguel. Porquê? Estás estranho. Estranho. Sim, eu era o estranho agora. Contei-lhe então, casualmente, sobre um caso que defendera, marido traído por amante da esposa, um apresentador de TV, ele reuniu tudo, fotos, áudios. No tribunal, foi um massacre. A mulher ficou com nada, e o amante perdeu contratos. Observei a engolir seco, o rubor subindo pelo pescoço como uma onda traiçoeira. Que horror, murmurou ela, mudando de assunto para a novela. Mas eu vira o pânico nos olhos, o reconhecimento de que o jogo mudara. Os relatórios de Zé intensificaram-se. Descobriu um ninho de amor no apartamento alugado em Belém, pago com o cartão dela, o mesmo que eu financiava com o meu salário. Gravações de vídeo agora, câmaras escondidas capturando-os na cama, corpos entrelaçados como vinhas selvagens num muro em ruínas. Vasco, com o seu peito depilado e tatuagens discretas, gemia o nome dela como um ator ensaiando uma cena. Ana respondia com fúria animal, unhas cravadas nas costas dele. Eu via aquilo no ecrã do meu portátil, no escuro do escritório, e não sentia desejo de chorar. Sentia poder. O poder de um homem que, do rido ao limite, descobre que a dor é o melhor professor de estratégia. Comecei a preparar o terreno legal. Marquei consulta com o meu sócio, o Dr. Fernandes, um veterano de divórcios com bigode grisalho e sotaque madeirense. Miguel, isso é ouro puro, disse ele, folheando as provas. Infidelidade adúltera, agravada por adultério continuado. Podes pedir a exclusão da comunhão de bens, e se envolveres a imprensa. Pausou, erguendo a sobrancelha. Cuidado, rapaz. A vingança pública queima os dois lados. Queima. Sim, mas eu estava pronto para as chamas. Enquanto isso, a vida dupla consumia-me. De dia, defendia clientes em tribunal, argumentando com voz firme sobre lealdade quebrada. De noite, stalkeava as redes sociais dela, fotos com a equipa da novela, Vasco no centro, braço ao redor dela num gesto amigável. Comentários de fãs, vocês fazem um casal perfeito. Perfeito. A ironia era um vinho amargo que eu bebia devagar. Uma crise veio numa sexta-feira de tempestade. Ana chegou tarde, cheirando a gin e a ele, tropeçando na entrada. Reunião estendida, justificou, caindo no sofá. Eu servi-lhe água, sentando-me ao lado, mão no joelho dela. Conta-me do Vasco. Ele é como na TV.
Os olhos dela arregalaram-se, pânico puro. O quê? Claro que não, é só trabalho. Mas a voz tremia como folhas de sobreiro ao vento. Abracei-a então, sussurrando, eu sei tudo, Ana. Mas ainda te amo o suficiente para te dar uma saída. Mentira, claro. Queria vê-la suar. Ela chorou naquela noite, negando, jurando que eram só flertes. É o stress da novela, Miguel. Tu sabes como é. Abracei-a, sentindo o corpo dela tremer contra o meu, e jurei internamente, isso era o começo do fim. De manhã, enviei as primeiras provas para o meu advogado, não Fernandes, mas um especialista em mídia, para preparar a bomba. Os dias viraram semanas, e o plano solidificava-se como o granito das muralhas de Óbidos. Contactei um jornalista do Correio da Manhã, um tipo chamado Paulo, que cobria escândalos de celebridades com o faro de um cão de caça. Tenho algo grande, disse-lhe ao telefone, voz baixa no Parque Eduardo VII. Escândalo na TV portuguesa. Provas em mão. Ele riu, excitado. Manda. Se for bom, vai para a primeira página. Enquanto esperava um momento, mergulhei na psicologia da traição. Lia livros à noite, A Arte da Vingança, de um autor italiano, tratados sobre o narcisismo dos infiéis. Descobri que Ana era clássica, a busca por emoção, o tédio da estabilidade. Eu, previsível. Sim, mas agora seria imprevisível como uma tormenta no Atlântico. O clímax da parte veio numa gala da TV em Oeiras. Ana insistiu que fôssemos juntos, vai ser divertido, amor. Vestimos-nos, eu de smoking, ela de vestido vermelho que abraçava curvas que outrora eram minhas. No salão, luzes estroboscópicas e champanhe francês, Vasco no palco, a receber um prémio de ator do ano. Ele discursou sobre amores verdadeiros que inspiram, olhando para ela na plateia. Eu aplaudi, mas os meus olhos prometiam inferno. De regresso, no carro, ela confessou. Foi um erro, Miguel. Só sexo. Ele não significa nada. O trânsito na marginal parou, e eu parei o carro. Então acaba. Voz fria como o aço. Ela acenou, lágrimas escorrendo. Mas eu sabia, não acabaria. E a minha vingança, agora, era inevitável. O divórcio começou como um sussurro no Tribunal de Família de Lisboa, mas eu sabia que seria um rugido. Apresentei a petição na segunda-feira seguinte à gala, o papel selado com o brasão da República cheirando a tinta fresca e a fim de era. Requerimento de divórcio por violação grave dos deveres matrimoniais, redigido com a precisão de quem maneja bisturis. Provas anexadas, fotos, áudios, relatórios de detetive. O juiz, uma mulher de uns 60 anos com óculos de armação dourada e sotaque alentejano pausado, ergueu as sobrancelhas ao folhear o dossiê. Isto é, substancial, Dr. Santos. A ré será citada. Ana recebeu a citação no trabalho, no envelope oficial que caiu como uma bomba na secretária dela. Liguei para Zé, confirma a reação. Ele riu, voz rouca pelo telefone. Ela desabou, doutor. Gritou que era um erro, pediu demissão na hora. O Vasco sumiu como rato. Bom. O primeiro sangue. A mediação pré-processual foi um circo de emoções contidas. Encontrámo-nos numa sala neutra no edifício do CTT, paredes bege e cheiro a papel velho. Ana chegou com o advogado dela, um jovem de fato barato e gravata desalinhada, olhos nervosos. Ela, pálida como queijo fresco, o cabelo preso num rabo de cavalo frouxo. Miguel, por favor, sussurrou ao sentar-se, mão estendida como se pudesse tocar o passado. Eu ignorei, abrindo o portátil. Vamos aos factos, Ana. 15 anos, casa em Alfama avaliada em 300 mil euros, carro no meu nome, contas conjuntas. Pela lei, perdes 70% por adultério comprovado. O mediador, um homem careca com ar de professor reformado, tentou suavizar, talvez uma separação amigável. Amigável. A palavra soou como cuspe. Toquei play no áudio, a voz dela, ofegante, mais forte, Vasco, ele nunca me faz assim. O silêncio caiu como chumbo. O advogado dela corou, Ana cobriu o rosto com as mãos, soluços abafados. Parem com isto, implorou ela. Parei,
mas o dano estava feito. Saí dali com a mediação falhada, o caminho para o tribunal aberto. Enquanto o processo avançava, a vida em casa virava purgatório. Dormíamos em quartos separados, o meu, o quarto de hóspedes com vista para o castelo de São Jorge, o dela, a nossa cama, agora manchada de ausências. Cozinhávamos em turnos, como estranhos num barco à deriva. Uma noite, ela bateu à minha porta, camisola larga e olhos inchados. Por que isto, Miguel? Podíamos ter falado. Sentei-me na beira da cama, a lua de Lisboa filtrando pelas cortinas. Falar. Depois de meses de mentiras. Tu escolheste, Ana. Agora eu escolho. Ela ajoelhou-se então, mãos nas minhas coxas, lágrimas quentes na pele. Eu amo-te ainda. Foi um lapso. Lapso. Como se a traição fosse um tropeção na calçada portuguesa. Afastei-a gentilmente, mas o toque dela acordou fantasmas, memórias de noites em que os corpos se conheciam como mapas. Sai, disse, voz rouca. Ela saiu, e eu chorei pela primeira vez, não por ela, mas pela ilusão que fora o nosso amor. O tribunal marcou a audiência para 2 semanas depois, tempo suficiente para eu afiar as armas. Contactei Paulo, o jornalista, enviando teasers, uma foto borrada, um áudio editado. Publica só depois da sentença, instruí. Ele assinou, olhos gananciosos. Vai ser o escândalo do ano, Miguel. Vasco Almeida na lama. Vasco, enquanto isso, postava no Instagram, fotos de ginásio, sorrisos falsos, fingindo normalidade. Mas Zé confirmou, ele mudara de hotel, evitando repórteres. A audiência chegou num dia de vento forte, o céu de Lisboa cinzento como o meu humor. O tribunal no Palácio da Justiça, com os seus arcos moriscos e ecos de séculos de disputas, engoliu-nos. Eu, de fato azul marinho, gravata vermelha como sangue, Ana, de tailor cinzento, maquiagem pesada para esconder as olheiras. O juiz, a mesma da petição, chamou o processo, Santos versus Santos. Ironia cruel. O meu testemunho foi uma dissecação. Casados em 2010, sem filhos. Descobri a infidelidade em maio, através de provas irrefutáveis. Projetei as fotos no ecrã, o quarto de hotel materializando-se como um fantasma. Ana virou o rosto, o advogado dela obstando debilmente, prejudicial para a ré. Mas o juiz permitiu. Depois, o áudio, gemidos e quando na sala silenciosa, o ventilador zumbindo como um coro fúnebre. Isto prova a violação dos deveres de fidelidade, argumentei, voz firme. Peço a dissolução imediata, atribuição da casa ao requerente, exclusão da ré da comunhão de adquiridos. Ana testemunhou a seguir, voz trêmula, foi um erro. Eu amo o meu marido. Peço perdão. Perdão. A palavra pairou como fumo. Cruzei olhares com ela, e vi o abismo, o amor que fora ponte agora era ravina. O juiz adiou para a deliberação, mas sussurrou ao sair, isto não acaba bem para si, Sra. Santos. Fora do tribunal, na Praça do Comércio, o vento chicoteava as bandeiras. Ana aproximou-se, cigarro na mão trêmula. Vais destruir-me, Miguel. Soprei fumo imaginário, eu não fumava, mas o ar cheirava a cinzas. Não. Tu destruíste-nos. Eu só limpo a casa. Ela chorou, e pela primeira vez, senti pena. Não dela, mas do que fôramos. Enquanto esperava a sentença, a pressão interna crescia. Noites insones, sonhos onde Vasco ria da minha cara, Ana dançava nua em chamas. Bebia vinho do Alentejo sozinho, o tanino amargo como a traição. Pensei em desistir, em perdoar como os santos católicos pregam. Mas o limite fora cruzado, o homem que eu era morrera naquelas fotos. Nascia o vingador. A sentença veio por e-mail, divórcio concedido, casa para mim, pensão simbólica para ela. Baseado em provas de adultério. Copiei para Paulo. Agora, o mundo sabe. Mas o tribunal era só o começo. A exposição pública seria o fogo purificador. A sentença do tribunal foi como o primeiro raio de uma trovoada sobre Lisboa, anunciava a tempestade, mas o trovão ainda demorava. Eu guardei o documento no cofre do escritório, ao lado de testamentos e segredos alheios, e liguei para Paulo.
Vai em frente. Mas segura o nome dela até eu dizer. Ele hesitou. E o Vasco? Os fãs vão crucificar-te por expor. Crucificar-me? Eu ri, um som seco como folhas mortas no outono. Que crucifiquem? Eu já morri. A primeira vaga veio no Correio da Manhã, numa segunda-feira de manhã chuvosa. Manchete em letras garrafais, escândalo na novela, ator famoso trai fãs com mulher de advogado. A foto era uma montagem, Vasco em pose de galã, Ana desfocada ao lado, e eu, anónimo, como sombra vingadora. O artigo, assinado por Paulo, destilava os factos com veneno jornalístico, datas, hotéis, trechos de áudio censurados mas sugestivos. O Dr. Miguel S., especialista em divórcios, virou o mestre na sua própria história de traição. Lisboa acordou a falar disso. No café da esquina, o Sr. Manuel, com o seu jornal dobrado, comentou alto: olha o atorzinho, a meter-se onde não deve. As mulheres portuguesas merecem melhor. Mulheres portuguesas. Ana, filha de pescadores do Setúbal, que sonhara com holofotes em vez de redes de peixe. Liguei para ela, leste. Silêncio, depois um soluço. Demitiram-me, Miguel. A produtora. Diz que é mau para a imagem. Bom. O primeiro osso quebrado. Vasco reagiu nas redes, um post vago, a vida tem curvas inesperadas. Respeito pela privacidade alheia. Comentários explodiram, hipócrita, destrói famílias, boicota a novela. Os contratos caíram como dominós, anúncio da Sagres cancelado, entrevista na RTP adiada. Ele ligou para mim, número bloqueado, mas Zé rastreou. Santos, seu filho da puta. Isso é chantagem. Riu-se na gravação que Zé fez. Chantagem. Não, Vasco. Justiça. Diz olá à tua nova carreira, extras em séries B. A exposição espalhou-se como fado em noite de luto. TVI dedicou um segmento noticioso, com especialistas, debatendo, a vingança pública é ética. Um psicólogo de Coimbra opinou, o traído busca a restauração da autoestima, mas arrisca o isolamento. Isolamento. Eu sentia-o, amigos comuns cortavam contacto, neutros, Miguel, mas isto é demais. Demais. Como se a traição não o fosse. Ana mudou-se para casa da mãe Almada, atravessando o Tejo como uma exilada. Visitei-a uma vez, para assinar papéis da partilha. A casa cheirava a sopa de peixe e tristeza, a mãe dela, Dona Rosa, fuzilando-me com olhares. Destruíste a minha menina. Ana, magra como um junco, assinou com mão trêmula. Por que a imprensa, Miguel? Podias ter parado no tribunal. Olhei-a nos olhos, os mesmos que outrora me hipnotizavam. Porque o amor não para na lei. Para na verdade nua. Saí dali com o coração apertado, mas a semente da vingança florescer em árvore frondosa. No trabalho, clientes afluíam. Ouvi o seu caso, doutor. Pode fazer o mesmo por mim. Tornei-me lenda, o advogado que virou o sistema contra si mesmo. Mas à noite, sozinho no apartamento vazio, o eco dos passos dela assombrava-me. Bebia gin tónica na varanda, olhando o castelo iluminado, e questionava, isto curava, ou envenenava? A segunda vaga veio com uma entrevista minha na SIC Notícias. Aceitei, maquiado e de gravata sóbria, sob luzes quentes que contrastavam com o frio interior. Por que expor? Perguntou a jornalista, uma morena de voz avuludada. Porque a traição não é privada quando destrói vidas públicas. Vasco Almeida vende ilusão, eu vendo verdade. A audiência subiu, tweets viralizaram, vingança Miguel trending em Portugal. Ana ligou furiosa, estás a matar-me. Os meus amigos. A família. Desliguei, mas o remorso ruía como traça na madeira antiga. Vasco contra-atacou, entrevista chorosa no YouTube, fui manipulado. Ela jurou que era solteira. Mentira descarada, mas fãs devoravam. Processou-me por difamação, ridículo, com as provas em tribunal. O meu advogado riu, vai perder, e pagar custas. Mas o processo arrastou, mais tinta para os jornais. Num fim de semana em Sintra, fugi para a serra, onde o ar úmido curava almas. Caminhei pela Quinta da Regaleira, o poço iniciático engolindo luz,
e refleti. A vingança era lógica, ela traíra, eu equilibrava a balança. Mas o coração, esse órgão traiçoeiro, sussurrava dúvidas. E se eu fosse o vilão? O fado de Alfama ecoava distante, cantando de amores impossíveis. Regressei renovado. Enviava leaks anónimos para blogs de fofocas, mensagens dela para ele, amo-te mais que ao Miguel. Cada gota erudia a reputação deles. Ana pediu misericórdia por carta, por favor. Vou à terapia. Ignorei. A misericórdia era para os inocentes. O Pico veio com um documentário independente, Traição sob os holofotes, que Paulo C.O. produziu. Eu narrei em off, voz grave, em Portugal, o amor é sagrado, mas a traição é profana. Exibido num festival em Guimarães, viralizou. Vasco cancelou turnê, Ana mudou de número. Mas o custo? Amigos perdidos, família distante, o meu irmão em Coimbra, estás obcecado, Miguel. Obcecado. Talvez. Mas no limite, o homem descobre abismos, o ódio como espelho da dor, a exposição como catarse. E eu, no fundo do poço, vi a luz, não de redenção, mas de sobrevivência. 6 meses após a sentença, Lisboa parecia uma cidade estrangeira, as ruelas de Alfama, outrora ninho de amor, agora túneis de memórias hostis. O apartamento, meu por direito, ecoava vazio, os móveis como fantasmas de uma vida extinta. Eu trabalhava dobrado, casos de divórcio afluindo como peregrinos a Fátima, atraídos pela minha fama. O Doutor Vingança, chamavam-me alguns, meio em gozo, meio em reverência. Mas a fama é um vinho azedo, embriaga, mas deixa ressaca de solidão. Ana reapareceu num café no Barro Alto, um ano após o escândalo inicial. Marcar encontro por e-mail, precisamos falar, pelo bem de nós. Chegou discreta, chapéu largo e óculos escuros, como uma espia em filme no ir português. Sentou-se, pedindo um chá de limão, mãos entrelaçadas como em oração. Como estás, Miguel? A voz dela, rouca de noites insones, cortou-me como faca cega. Vivo. E tu? Ela sorriu amargo, revelando rugas novas ao redor dos olhos. Sobrevivo. Perdi tudo, emprego, amigos, a ilusão de quem era. Contei-lhe então, sem piedade, os estragos que infligira. Vasco. Desapareceu para a Espanha, a fazer anúncios de pastilhas para a azia. A novela. Cancelada após a 3ª temporada, audiências em queda. Ela acenou, lágrimas silenciosas. Eu sei. Ele culpou-me em tudo. Disse que eu o arrastei para isto. Arrastei. Como se eu não existisse. E tu, Ana? Culpa-me ainda. Ela pausou, olhando o copo de chá fumegante. Culpo-nos a todos. Mas a exposição. Isso foi cruel. Transformaste-nos em monstros públicos. Cruel. A palavra pairou, e pela primeira vez, o escudo rachou. Lembrei-me das noites em que planeava, o prazer frio de ver as manchetes caírem como machados. Mas agora, frente a ela, via o custo humano, a mulher que amara, reduzida à sombra. Precisavas de aprender, disse, mas a voz falhou. Ela estendeu a mão, tocando a minha. Aprendi. Terapia, Miguel. Descobri que fugia do vazio, que tu eras seguro demais para o caos que eu queria. Vazio. O mesmo que me consumia agora. Saímos dali como velhos combatentes, caminhando pela rua íngreme até ao mirador de Santa Catarina, onde o Tejo se estendia como uma cicatriz prateada. Falámos horas, das promessas quebradas, dos silêncios que envenenaram o casamento. Podíamos ter tido filhos, murmurou ela. Ou não. Mas algo nosso. Algo nosso. As palavras doíam como sal em ferida aberta. O processo de Vasco contra mim ruiu-se no tribunal, o juiz declarando as minhas ações legítima defesa da honra. Saí vitorioso, mas oco. Paulo ofereceu mais entrevistas, conta a continuação. Recusei. A vingança terminara, o que restava era o aftermath, o lodo após a inundação. Comecei terapia eu mesmo, num consultório em Estrela, com uma psicóloga de voz suave e sotaque minhota. O que busca, Dr. Santos? Buscava paz,
confessei. A raiva salvou-me, mas agora sufoca. Sessões viraram confissões, o medo de envelhecer sozinho, o pavor de ser previsível, a dor de ver o amor virar ódio. A traição doriu porque confirmou os meus medos, admiti. Ela acenou, e a vingança? Curou ou perpetuou? Curou, em parte. A exposição fechara o capítulo, mas abrira feridas novas. Amigos regressaram, cautelosos, jantares no cais do Sodré, conversas sobre futebol e vinho, evitando o elefante na sala. O meu irmão visitou de Coimbra, trazendo queijos da Beira, orgulhoso de ti, mas cuida da alma. Alma. Sim, precisava de curá-la. Ana e eu encontramos uma trégua frágil. Encontrámo-nos ocasionalmente, cafés neutros, trocando atualizações como ex-cônjuges civilizados. Ela trabalhava agora numa livraria em Chiado, vendendo romances que ironia do destino falavam de amores impossíveis. Estou a escrever, confidenciou uma vez. Sobre nós. Sem nomes, claro. Sorri, manda-me quando acabar. Talvez aprenda algo. Vasco. Um sussurro distante. Voltou a Portugal para um papel menor numa série da Netflix, mas o brilho apagou-se. Viu numa foto de paparazzi, barba por fazer, olhos vazios. Vingança consumada, mas sem júbilo. O limite do ser humano é elástico, estica até romper, e o que volta é tecido cicatrizado, mais forte mas marcado. Num verão quente, viajei sozinho para o Algarve, onde o avô pescara. Nadei nas águas turquesas de lagos, o sal limpando a pele e a mente. Ali, sob o sol impiedoso, perdoei, não eles, mas mim. O homem traído morrera, renascia o Miguel integral, com cicatrizes como medalhas. De regresso a Lisboa, o fado soava diferente, não lamento, mas aceitação. A vingança fora o meu inferno dantesco, mas saíra purgatório. E a vida, essa amante imprevisível, prometia novos capítulos, sem traições, esperava eu. 2 anos após o divórcio, Lisboa celebrava o São João com martelos de plástico e sardinha assada, o cheiro de grelhados misturando-se ao fumo de fogueiras improvisadas. Eu estava na festa de Alcântara, cerveja Superboc na mão, rodeado de colegas do escritório que riam de anedotas velhas. O Tejo refletia os fogos, explosões coloridas como confetes de um casamento que nunca tive de novo. Ana ligou às 11, voz alta sobre o barulho, feliz São João. Lembras-te do nosso primeiro, em Porto? Lembrei, fogueiras na ribeira, beijos salgados de sardinha. Sim. Bons tempos. Pausa. Vem cá um dia destes. Sem dramas. Aceitei. A cura viera devagar, como vinho do Douro envelhecido, camadas de amargor cedendo a notas doces. A terapia continuara, desenterrando raízes, o pai ausente, que partira para o Brasil deixando a mãe viúva de promessas, o medo de abandono que me fizera previsível, uma armadura contra o caos. Ana, na dela, descobrira o mesmo, uma infância de expectativas altas, o sonho de glamour que a TV alimentara até consumir. O livro dela saiu num pequeno de Lisboa, Sombras no Tejo, romance semi-autobiográfico sobre uma mulher dividida entre segurança e paixão. Comprei na feira do livro, lendo numa noite chuvosa no apartamento. As páginas sangravam verdade, a narradora traía o marido estável com um ator volúvel, e a exposição pública virava espelho quebrado. No fim, redenção frágil, num café à beira-rio. Chorei, não de raiva, mas de reconhecimento. Liguei-lhe, é brilhante. E perdoado. Ela riu, aliviada, obrigada, Miguel. Isso significa tudo. Vasco reapareceu num festival de cinema em Setúbal, prémio menor por um papel de vilão, irónico. Vi a entrevista online, aprendi com os erros. A fama é ilusão. Comentários mistos, uns perdoavam, outros cuspiam veneno. Eu. Indiferente. A vingança fora o meu veneno, o antídoto, o tempo. Comecei a namorar de novo, devagar. Uma cliente, divorciada como eu, terapeuta de arte em Belém. Chamava-se Sofia, olhos verdes como o mar de Cascais, riso que enchia quartos vazios. Ouvi a tua história, disse no primeiro jantar, num tasco de marisco em Cacilhas. Não me importo. Mostra força. Força. Sim, era isso que restara, não o homem quebrado,
mas o forjado no fogo. Reflexões finais vinham nas caminhadas pelo Tejo, ao amanhecer, quando a cidade acordava sonolenta. A traição fora o catalisador, do ramo ao limite, revelando abismos da alma humana. O amor é frágil como o azulejo, quebra fácil, a dor, tenaz como o sobreiro, regenera. Vingança. Lógica no caos, mas efêmera. O verdadeiro triunfo era renascer, inteiro. Agora, no escritório, aconselho clientes com empatia nova. A lei cura o corpo, o tempo, a alma. E à noite, na varanda de Alfama, ouço o fado, não como lamento, mas hino de resiliência. Portugal, terra de saudades, ensina que das cinzas brotam vinhas novas. Eu, Miguel Santos, traído e vingador, encontrei paz no rio que tudo leva, mágoas, amores, segredos. E o futuro? Aberto como o horizonte do Tejo, prometendo calmarias após a tormenta.